Olá, meu nome é Liz Kimura, eu sou Nikkei brasileira, descendente de japoneses, nascida aqui no Brasil, e há 20 anos eu me profissionalizei numa técnica chamada mapas mentais. Você já ouviu falar nessa técnica? Esta é a Semana dos Mapas Mentais e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela está, eu, né, estou no Brasil e ela está em Portugal. A querida Margot Cardoso. E eu tive a oportunidade de conhecê-la há 19 anos atrás. E ela, na época, era jornalista na revista Vencer. Inclusive, eu fazendo essa live e contando um pouquinho dessa história. E a última vez que nós nos encontramos pessoalmente foi em 2015. Ai, Margot, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Liz, e você? Ai, nossa, eu aqui. Gente do céu. Sabe que esse negócio de não ter mais 18 anos de idade é trágico. Eu tô assim, eu tô amando essa semana dos mapas mentais, mas eu confesso que eu tô tão cansada. Não tenho mais 18 anos, meu Deus. Ainda mais você está contando aí que a gente se conhece há quase 20 anos. Somos Matusalém. Ai, nossa. Não, não, é realmente incrível, porque durante essa semana, todos os posts para divulgar os meus convidados, eu conto um pouquinho dessa história, como que a gente se conheceu, tudo. E aí, conforme eu fui pensando, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, olha, o tempo voa, é impressionante como o tempo voa. Bem, eu já fiz uma introdução aqui, contando, né, sobre o que eu faço, meu trabalho. Eu queria muito, Margot, que você contasse um pouquinho para minha audiência quem é Margot Cardoso, onde Margot mora, né, essa nossa querida colunista da vida simples, como isso é importante. Nossa, eu tenho um monte de coisa para te perguntar. Conta um Ah, pouquinho de você. bom, eu sou formada em jornalismo e história, minha primeira formação. Trabalhei na grande imprensa, trabalhei na Folha, criei uma revista do zero de desenvolvimento humano. Sempre gostei dessa área de desenvolvimento humano, então eu criei uma revista logo no início da minha carreira, a revista Vencer, que foi quando a gente se conheceu. Depois eu continuei, eu sempre gostei muito de estudar. Exatamente. Sempre gostei imensamente de estudar. E, nessa área do desenvolvimento humano, eu pensei em fazer um mestrado em psicologia. Hum, Andei, procurei, só que eu achei que a psicologia, porque a Vencer falava muito, né, dessa área de psicologia. Só que depois eu comecei a ver que a psicologia não tinha todas as respostas, que eu não respondia todas as minhas perguntas. E eu, lá atrás, a minha primeira, aquela coisa de propósito, fala assim, como você descobriu seu propósito? Você volta lá no início de tudo, o que você gostava? E eu, na faculdade, quando foi para entrar na prestar vestibular, eu queria filosofia. E as pessoas me dissuadiram que filosofia não dava, não tinha saída profissional. Depois eu queria fazer na USP e me diziam que tinha que saber francês, porque a maioria dos textos era em francês. E eu conhecia gente que estava fazendo, uns loucos que tinha entrado em filosofia e estava fazendo aliança francesa junto. Pronto. Então eu deixei para lá. hum, E depois, quando foi para fazer um mestrado, eu me aventurei nessa área. Vi que com o mestrado eu também não ia conseguir chegar lá. Então, comecei a frequentar as disciplinas da graduação de filosofia aqui já em Portugal. Lá no meio de todo mundo, a aluna convidada. E entrei, me achei na filosofia, sou apaixonada por conhecimento, assim.
Tive agora na Grécia pela primeira vez, em Atenas, estive lá na escola do Platão. E achei o meu quadrado, como dizem aí os funkeiros, né? Nossa, Margot, antes de mais nada, gratidão imensa por ter aceito o meu convite. Eu lembro, imagine, há 19 anos atrás, quando eu, né, recebi seu convite para ser entrevistada, que eu acho que foi no período da manhã, né? Eu cheguei e a gente ficou conversando. Aí falei assim, não, vamos só esvaziar a bexiguinha, porque a minha bexiguinha já tá explodindo. Voltava e continua. E aí, a hora que eu saí lá da editora, da revista Vencer, lá na Avenida Paulista, eu pensei, nossa, já deve ser o horário do almoço. Quando eu vi o relógio na Avenida Paulista, era tipo depois das 4 horas da tarde. Quer dizer, a gente passou quase que assim, o dia todo conversando. Não é à toa que agora eu tô com fome. Olha, eu tenho essa fama, né, como jornalista, de dissecar o Eugênio Mussac, que eu acho que foi uma das pessoas que eu mais entrevistei. Ele saía extenuado, porque eu pergunto tudo. Faz bem, faz bem. Tanto é que no post para divulgar a nossa live, eu fotografei as páginas da entrevista. Então, todas essas páginas, para quem como se diz, quiser ver depois. Então, tá tudo lá no post. Inclusive, para essa semana dos mapas mentais, eu estou conversando com tantas pessoas tão incríveis que eu criei uma lista. Então, quem entrar na bio do meu perfil aqui no Instagram, tem um link para a Semana dos Mapas Mentais, que aí é só deixar os seus dados que eu mando tudo que a gente está conversando aqui, indicação de livros, porque como fica assim muito pequenininho no Instagram, aí você aumenta para tentar ler, aí acaba o espaço. Então, se você quiser ler essa entrevista, só me deixar lá os seus dados no link da bio que eu envio. E, nossa, que maravilhoso poder retomar esse contato com você. Eu lembro em 2015, quando fui para Portugal, nossa, fazia muito, né? A gente, né? Há quanto tempo você se mudou para Portugal? 18, quase 18. Você tá brincando, jura? Meu Deus, faz tanto tempo assim. Meu, nossa, olha, se eu pudesse, eu queria segurar os ponteiros do relógio para dar um sei, porque olha só quanta história para contar. E eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que entrou. Eu tenho a querida Eliane Belchior, lá da consultora do Sebrae de Osasco, uma querida, a Carol Prestes, ela foi minha aluna na turma, acho que foi turma 2 ou foi turma 3 do curso online, esse mesmo curso que você fez. E o Ricardo também. Ai, a Vera Conrad, que é uma formadora de personal organizers incrível. Vera, precisamos marcar uma live, nós duas também, né? E sabe aqui embaixo, esse aviãozinho, o pessoal costuma chamar de aviãozinho, né? Eu falo, ele parece mais com uma asa delta, né? Ou então, conforme eu fui fazendo essa semana das lives, o pessoal falou, parece que é um aviãozinho de dobradura. Então, quem quiser, por favor, compartilhe essa live para mais pessoas poderem curtir esse bate-papo. E tem uma caixinha de perguntas. Então, tem lá um ponto de interrogação aqui embaixo. Se você tiver perguntas, escreva nesse espaço, porque às vezes vão passando, subindo os comentários, fica difícil localizar as perguntas para serem respondidas, ok? E eu estou super curiosa. Me conta, um outro comentário, na realidade, sobre essa reportagem, que eu lembro de ter pessoa meio que questionando, né? O fato de eu ter sido a única entrevistada, e eu amei quando você respondeu que entrou no site do Tony Buzan, né, que é o criador da técnica dos mapas mentais, e quando vai lá em Brasil, o único nome que constava na lista de certificados era o meu. E eu falei, ai meu Deus, eu sabia que fazer essa certificação era uma coisa importante para fazer.
Claro, porque eu entrevistei a autoridade no assunto. Eu ia chamar quem mais? As pessoas, você sabe que tem, como tem uma questão, o jornalismo, as pessoas aparecem e tem a questão da vaidade, as pessoas às vezes questionam. As pessoas às vezes questionam por que, que entrevista um e não entrevista outro. Já recebi. E eu sou do tipo assim, eu nunca gostei do jornalismo nefasto. Aquele jornalismo de dizer mal, né? Eu lembro uma vez eu vi uma entrevista com o De Rose, esse uma pessoa que popularizou a yoga, não quero entrar no mérito dele, né? Não sei, não conheço a qualidade do trabalho dele, nunca fiz, mas depois a entrevista era com ele e a entrevista do começo ao fim menosprezava, desprezava. Então eu fico me colocando no lugar das pessoas que às vezes vai dar uma entrevista e vai com toda boa vontade, disponibiliza o seu tempo, e pensa que ali é um reconhecimento do seu trabalho. E de repente, quando vai ler o texto que saiu, a grande imprensa faz muito isso, né? Eu nunca gostei, então eu nunca gostei desse tipo de jornalismo. Então, quando eu criei a Vencer, eu falei, não, só vou perder tempo, eu só vou falar com quem interessa, com quem vale a pena, com quem tem qualidade, com quem tem credibilidade. E eu já fui muito questionada. Uma vez, principalmente na vida social da revista, pessoas que queriam ser entrevistadas e nunca foram entrevistadas, me diziam assim, nossa, mas você entrevistou 4 páginas com o fulano, é matéria paga? E eu, até o Maurício cita, não sei se ele está por aí, às vezes ele me chutava embaixo da mesa, porque depois eu dizia assim, por quê? Você só fala bem quando te pagam? E o Maurício, pá, me, dá, me dava chutes embaixo da mesa, que eu era desagradável. Mas assim, o que eu acho que é bom e que ajuda as pessoas, que contribui para a vida das pessoas, tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser acarinhado. Então, e eu lembro que a redação também ficou apaixonada por você, porque quando saiu a matéria, você mandou presentinho, mandou chocolate, mandou flores, mandou presentes para a redação. A, a, a delicadeza japonesa foi imensamente apreciada. Não, e foi incrível que essa revista, ó, ela tá datada de a publicação de dezembro de 2001. E foi exatamente quando tinha completado um ano do meu processo de certificação dos mapas mentais que eu fiz lá no Business. Era uma coisa nova no Brasil, era notícia mesmo. Era notícia. E a Vencer tinha muito esse foco do aprimoramento, de você ser melhor. Chamaríamos isso de ética. É verdade, uma das primeiras áreas da minha atuação na filosofia é exatamente a ética. Sempre persegui a ética na minha profissão, sempre. Em tudo que eu faço, eu procuro ser ética, eu acho que é o mínimo, né? E tanto é que não dá nem para discutir com alguém que não entende esse conceito de ética, né? Questiona o que você faz ou deixa de fazer, mas quando eu recebi um questionamento, eu olhei, bem, eu não vou nem, tipo, me aborrecer porque a pessoa não tem nem consciência do que ela fez, do que ela. Eu falei assim, eu não vou me estressar com isso. Eu falei, não, fica à vontade. E me retirei, porque é tão chocante, né? E é duro como é importante aprender isso, né? A desenvolver isso. Eu tenho várias pessoas que me seguem e eu lembro de entrar no perfil do Facebook de alguém, aí tinha um texto que eu conhecia aquele texto, eu falei, nossa! E aí a hora que eu olhei, falei, entrei em privado com a pessoa, né? Falei, então, eu amei o seu texto, mas se eu não me engano, quem falou isso foi o Roberto Chinhachique. É, sim, é verdade.
Falei, então, é muito importante, a hora que termina, você fornecer a fonte, né? Porque do jeito que você escreveu, parece que o texto é seu, e não é. E ela tinha consciência que o texto não era dela, mas ela não tinha nem essa consciência que era importante dar os créditos para o autor do texto. Então, eu ficava assim, oh my God, ai meu Deus. Por isso que quando eu já tinha experiência com os mapas mentais há 5 anos, quando eu decidi fazer a certificação. Então, eu já tinha testado e comprovado a técnica, mas nas mais diferentes situações. Eu falei, bem, agora que eu tinha voltado a morar no Brasil, eu falei, e pensando nisso, né, eu preciso me destacar no mercado, ter o meu diferencial. E eu pensei, será que eu trabalho como English teacher? Será que eu faço uma faculdade de psicologia? Será que eu faço uma faculdade de pedagogia? Será que eu faço uma pós-graduação? Eu faço o quê? Aí eu pensei, eu vou fazer a certificação em mapas mentais. E aí lá fui eu, procurei, aproveitando, né, que era o meu 10-year reunion, do reencontro de 10 anos de formado, de quando eu tinha terminado o colegial nos Estados Unidos, e necessariamente a gente fazia escala em Miami. E o Busan Center lá na Flórida ficava em West Palm Beach. Então aluguei um carro, subi e fui lá e a Cília falou, não, você tem que vir fazer a certificação. Então, tudo bem, eu voltei lá em dezembro e fui fazer o processo de certificação. Nossa Senhora, é de domingo a domingo, é uma semana que eu lembro que no sábado eu acordei, liguei para o hotel, porque eu não fiquei hospedada no mesmo hotel que estava acontecendo o evento. Aí eu liguei e falei, por favor, mande uma mensagem para a Vanda North. Liz Kimura precisa de um brain break. Eu falei assim, eu estava tão cansada, era tanta informação, porque eu achei que eu já tinha experiência, já tinha conhecimento, já tinha lido todos os livros sobre o assunto. Eu falei, eu vou lá só para tirar meu diplominha e me diferenciar no mercado. Quando eu descobri que tudo que eu, assim, aquele universo que eu sabia era assim, uma pontinha do iceberg, que tinha um monte de outro conhecimento que eu falei, nossa, então como é importante a gente se capacitar, né? Seja numa graduação, em cursos de especialização. Eu, por exemplo, dou aula em pós, em MBAs, e é fundamental a gente, né, buscar esse aprimoramento, esse desenvolvimento pessoal contínuo. E eu tô vendo que, olha, já temos perguntas. Ah, o meu querido, a minha dificuldade é fazer os ramos bonitos como você faz. Eu Tento também! criar. Ah, olha só, esse texto, ele só deixa, ah, como se diz, porque aqui, quando eu abro a caixinha de dúvidas, a dúvida está escrita em três, como se diz, então tenta copiar. Ah, então tá certo. Não, não, tá certo. Ele, porque eu falei, ué, eu achei que estava terminando o texto, que ele tinha cortado, porque quando eu abro a caixinha, me mostrava 3 linhas. E agora tem 2 linhas, mas está todo o texto. Então, ele é professor de português. Ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome dele. Ai, na realidade, não tem tanto mistério. Eu vou pegar esse daqui que está mais pertinho. Olha só, vamos pegar uma ponta aqui mais fininha. Então, como que a gente faz? Nós temos lá o tema central, e aí é simplesmente fazer uma linha que não seja reta, porque na natureza, né, como foi inspirado na natureza, né, não tem nada na natureza que é reto. Então, eu faço assim, a curva, e a hora que eu volto, eu desço mais um pouco, para ele ficar mais grosso, grudado ao centro, e fica mais fininho conforme fica longe do centro. Não, não tem mistério, como se diz, é só começar, vai, volta, mas não volta para o mesmo ponto. Abre aqui um espacinho para ele ficar um pouco mais grosso aqui pertinho do centro. Mas é incrível que o Tony Buzan, ele chegou a escrever este livro, né, antes de falecer, porque dominando a técnica dos mapas mentais, ele viu essa necessidade porque
quem conta um conto aumenta um ponto, né? E por mais que ele ensinasse a técnica dos mapas mentais, você vê por aí. Eu, por exemplo, sigo a hashtag mapas mentais. Gente, não tem mapa mental. O pessoal faz qualquer anotação não linear, né, e chama isso de mapa mental. E o que eu já recebi de comentários, não, mas mesmo eu usando ele, tipo, do meu jeito torto, né, ele funciona. Sim, ele tem, assim, é incrível como essa técnica é maravilhosa, mas para você dar o nome disso daqui, de mapa mental, ele tem que ter as características mínimas do mapa mental, né, que é uma imagem central, um tema central aqui no meio da folha, e essas ramificações, né, que eu chamo de categorias de informações ou tronco de informações, os tópicos principais partindo do centro, e de cada um desses tópicos vão lá as suas sub-ramificações, que são os detalhes, para você hierarquizar o conteúdo, né? Essas informações ficam agrupadas em categorias de informações. E imprescindível que seja colorido e que tenha ilustrações, né? Ícones, desenhos. Então, tipo, minimamente isso é mapa mental. E eu lembro de uma reportagem assim, maravilhosa. Vários alunos meus mesmo, Liz, você viu esse artigo? Não sei o quê. Eu amei, mas assim, o texto escrito perfeito. Só que todas as ilustrações que foram usadas não tinha nenhum que fosse mapa mental. Era um monte de ilustração não linear. E o que que acontece? Quando eu fui ver o histórico dos meus e-mails, ela até tentou entrar em contato comigo, mas a gente acabou se desencontrando e não, ela não conseguiu me entrevistar. Então eu falei, ai, que pena, porque o que acontece? Vai divulgando coisa que não é mapa mental. Então eu amei esse seu preciosismo, essa, né, essa a ética, né, esse profissionalismo com que você trabalha, né? Isso é incrível, né? Eu te admiro muito e fiquei tão feliz de você ter participado do curso online de mapas mentais. Aí conta para mim, o que que você achou? Qual foi essa sua experiência? Porque assim, desde que eu conheci os mapas mentais com você no Brasil, porque você sabe que eu vim para Portugal, mas continuei na revista, trabalhando à distância, eu ia todo mês, porque a ideia era vir para fazer um mestrado e voltar. Você foi fazer o mestrado e ficou. Fazer o mestrado. Ups. Será que é a minha internet ou é a internet da Margot que. Ah, voltou. Para mim, você sumiu um pouco. A hora que você comentou que foi para fazer o mestrado e voltar, conta para mim, para vocês também. Ah, voltou. Eu estava verificando se eu estava no 5G, porque quando não está no Ah, 5G, funciona bem, mas eu estou no 5G. então tá bom. Então, desde que eu te entrevistei, eu li sobre os mapas mentais, não fiz o curso, naquela altura eu tinha uma vida muito complicada, mas depois comecei a fazer o meu mapa mental de acordo com coisas que eu li, de coisas que você publicava, que eu via. E depois mesmo, eu lembro que você me recomendou, você tinha me dito que tinha livros. Então, eu cheguei a ver livros de medicina, cheguei a tirar cópias de esquema. Então, eu fazia mais ou menos um copy-paste nos. Por quê? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de estudar. Tudo que eu faço, mesmo eu como jornalista, eu quando ia entrevistar alguém, eu sempre estudo o assunto que eu vou entrevistar a pessoa. Então, sempre lidei com muita informação e tenho, quem conhece meu trabalho sabe que eu adoro abordagens multidisciplinares. Então, na minha própria tese de mestrado, eu falo de filosofia, mas eu também falo de medicina, eu também falo de literatura, porque eu acho que tudo está ligado. Então, é muita informação. E até para. Então, eu precisava, então, por exemplo, mesmo quando eu vou fazer agora, que eu escrevo semanalmente para
para a vida simples. E, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, eu escrevi sobre, agora no Covid, a importância, o que faz o distanciamento social, a importância que tem para nós a questão do toque, do afeto, do contato com as pessoas. Então, eu pensei, então vou falar sobre... O que eu vou falar sobre o toque? Então, eu falei sobre... Fiz uma abordagem da fisiologia, da questão médica, da questão do mamífero. Depois fiz Simmel, que fala sobre o amor, sobre as relações. Então, eu sempre busco muitas ramificações dos assuntos. Então, o mapa mental sempre foi perfeito para mim nesse sentido. E depois, por quê? Eu leio, as pessoas já devem conhecer a fama da filosofia, que não são livros fáceis, né? Então, hoje eu já não consigo ler um livro de filosofia sem anotar. Agora eu já não consigo sem fazer mapa mental, desde que eu fiz o teu curso. Eu já começo, já ponho os capítulos e leio muito mais rápido. Porque, por exemplo, o problema dos livros de filosofia é que você demora muito. Às vezes você passa... Às vezes eu estudo aqui 3 horas e olho 5 páginas. 5. E às vezes são coisas muito complexas que você está um pouco perdido. Se você vai anotando no mapa mental, você pelo menos se situa. Você sabe onde está. Porque para você ter uma ideia do nível de complexidade, o Hegel, quando ele fez a grande obra-prima dele, e o livro foi traduzido para o francês, o Hegel alemão, né? Todos os intelectuais alemães foram comprar a versão francesa para ver se entendia melhor. Essa foi boa. Para você ter uma ideia, é difícil. E depois por quê? E porque depois também é uma questão de memória. Às vezes você esquece, não é? Às vezes você esquece. Por exemplo, eu, às vezes, quando faço esquema de um texto, ou de um artigo, ou de alguma coisa que eu vou escrever, mesmo para minha tese, os papers científicos que eu faço para o mestrado, então, da área acadêmica, que eu continuo ligada à área acadêmica, eu faço um esquema geral e depois faço um esquema geral no mind map. E depois, quando eu escrevo, eu vou olhar de novo no mind map e vou ver. Eu abordei isso que eu tinha determinado? Eu abordei? Eu abordei. Eu falei sobre a despedida, eu falei sobre o sentido da vida, eu falei sobre... Percebe? É também uma forma de você guardar a informação. Também uso para isso. Mas, eu também uso... Eu faço aconselhamento filosófico. E eu já fiz para 2 pessoas desde que eu fiz o teu curso. Depois da 2 sessões, 3 sessões, eu fiz todas as informações, todos os assuntos que a gente conversou, que a pessoa tem dúvida. Eu fiz, não mostram aqui, porque está o nome da pessoa no centro, tem uma questão aí da descrição. Mas as pessoas que eu mostrei ficaram... A primeira coisa que diz, que lindo! Porque também a pessoa vê ali, então, com mais clareza sobre o que a gente conversou, e até um rapaz me disse assim, mas eu não sabia que eu tinha tanto problema. Eu não sabia que eu tinha tanto problema que pegou toda... E depois, porque você sabe que eu virei fã das canetinhas. Então, além de tudo, a filosofia também tem uma questão estética, é também uma experiência estética, um mapa mental. Então, eu estou rendida, estou praticando, mas ainda preciso de muita coisa, porque, como diz o rapaz que entrou aí, eu não consigo fazer as ramificações como vocês, e tenho muita tendência a fazer coisas retas. Mas é um processo. Quando eu vejo mapas mentais meus antigos, mas era tudo assim, tipo, quase que com régua, tudo retinho, porque eu falo assim, ai meu Deus do céu. Tanto é que eu já tive pessoas que batiam o olho
Nossa, mas aí tá tudo tão bagunçado. Eu não sei como que você se entende nisso, né? Por isso que eu penso que nas avaliações, nas conclusões do Gustavo Scarino, que defendeu uma dissertação de mestrado sobre o uso da técnica do mapa mental em gestão de projetos, ele comenta que que o mapa mental é difícil de ser interpretado por outras pessoas. Porque principalmente se for algo assim muito pessoal, sabe, subjetivo, eu concordo. Mas quando a gente usa de informações objetivas, nossa, eu acho que o mapa mental ajuda muito. Margot, antes que eu me esqueça, eu quero tirar um print screen da nossa live para publicar, porque quando Tá a bom. gente não tira essa foto, aí você fica assistindo o vídeo e tentando encontrar uma cena que assim, porque aí uma tá, outra tá. E não fica legal, né? Essa estética não fica legal. Então, assim, se você quiser deixar o seu mapinha aqui do ladinho para a gente visualizar o seu mapa, eu tirei um pouquinho os comentários. Aí vamos lá. Sorriso. X. Nossa, eu amei que também apareceu coraçõezinhos. Eu vi que a minha queridíssima Karina Pólido entrou. Beijos, minha querida. É uma especialista em produtividade, alguém assim que é pilhada nos 220. Todo. Oli, Sim, eu queria ver essa tese dos mapas mentais para gestão de projeto. Eu tinha claro, interesse. mando para você. Mando, Você me tanto é que manda? todos que se cadastraram lá no link da minha bio, tem Semana dos Mapas Mentais. Aí, por exemplo, na segunda-feira eu conversei com um recém-formado em licenciatura da arte. E o TCC dele foi o uso do mapa mental como ferramenta de ensino em história da arte. Ele foi incrível que ele usou essa técnica para poder ensinar. Então, eu também coloquei, né, tipo, os mapas mentais dele no post de divulgação. Foi acho que segunda ou terça-feira, a gente já foi tanta gente. Ah, foi na segunda-feira à noite. E ele nunca tinha feito o vídeo, então eu estava lá preparando, né, as coisas. Então, na madrugada de segunda de domingo para segunda, falei assim, quer fazer um teste? Eu falei, ai, vamos, vamos. Então, tipo, no meio da madrugada, achando que não ia ter ninguém, a gente entrou e pum, 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 começou a entrar pessoas. Eu falei, gente, a gente entrou num momento assim porque quando a gente vai fazer teste, é melhor você fazer assim, num momento, né, meio que assim, que não tenha muita audiência, e foi muito interessante. E ele falou que essa dissertação de mestrado do Gustavo ajudou ele a estudar. Então, e como ele foi para licenciatura, então que é para ajudar professores e alunos a aprender. Então, ele desenvolveu toda uma apostila, um material didático complementar para ajudar. Então, eu falei, nossa, que incrível. E eu vi assim, né? Você, mestre em filosofia, eu falei, meu, como esse pessoal gosta de estudar. Nossa Senhora, eu já não sou dessa linha, não. Eu acho essa formalidade da metodologia que você tem que escrever assim, tem que... E quando eu fui assistir a defesa da dissertação do Gustavo, nossa, a hora que terminou, eu quase levantei e fiquei em pé aplaudindo, porque eu amei, né? E aí entrou no intervalo, na volta, gente, eu não sabia que o negócio funciona desse jeito. Os professores lá, a banca examinadora começou, e sabe, fazer um monte de questionamento e criticar e não sei o que. Se eu estiver dirigindo pela USP e ver esses professores na calçada, eu vou, sem querer, passar em cima da calçada, atropelar esses professores. Imagine, a apresentação foi incrível, essa dissertação tá ao máximo. E eu fiquei assim, horrorizada com aquilo. Falei, nossa. São Aí assustadores. eu falei, gente, como pode? Quando eu fui assistir o da minha cunhada, aí eu já tava, tipo, eu já sabia que era esse esquema, né? Mas, ai, eu não gostei dessa parte de arguição, eu falei, poxa, que
assustador, que sofrimento. Nós temos mais uma pergunta do Vlad. Existem certificações hoje nacionais e internacionais? Vlad, eu fiz a minha certificação com o Business Center, né, dos Estados Unidos, né? Às vezes, como o Tony Buzan é inglês, o pessoal acha que eu fui para a Inglaterra fazer essa certificação. Né? Só que na Inglaterra era mais caro, então eu falei, não, vamos fazer em dólares que estava mais acessível. E eu fui para os Estados Unidos e em 2008 eu fiz uma segunda certificação em Idea Mapping. Então, a Jamie Nest, a autora aqui do Idea Mapping, ela foi a instrutora reconhecida pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de mind mapping do planeta. Então, só que esse negócio de business, por isso que eu falo, eu tenho plena consciência que meu lugar é dentro de sala de aula, porque negócios já sabe quando não faz parte do meu mindset, eu não lembro que eu tenho que fazer negócios porque eu preciso pagar contas depois, né? Ai, meu Deus do céu. Não, tanto é que, olha só, quando essa revista, né, foi publicada falando sobre mapas mentais, Margot, eu recebi tantos telefonemas, tantos e-mails, tantas solicitações para palestra, para treinamentos. Adivinha? Eu não consegui fechar nenhum, porque eu não sabia negociar. Porque eles perguntavam assim, mas qual que são os honorários? Qual que é a carga horária, né? Quais são como fala, o que que você precisa para vir até aqui, né, na nossa cidade? Eu pensei, não, tipo, olha, se for oneroso pagar hotel, eu posso ficar na casa de alguém, ou não sei, se você tiver tempo, eu posso falar 1 hora, posso falar 2 horas, eu posso falar 2 dias. Então, assim, eu não tinha. Não, honorários? Ah, não sei. Quanto que você, né? O que você achar que pode pagar? Então, quer dizer, desse jeito, né? Eu não acreditei, eu não consegui. Não, eu recebi um monte, mas um monte. E teve gente que, por exemplo, sabe quando é final de ano que você vai dar uma faxina na casa, né? Vai limpar tudo. Aí, eu encontrei na minha gaveta, porque eu queria entrar em contato. Eu falei, gente do céu. Por isso que eu falo que eu sempre sonhei com uma Marlene Matos para mim, para que eu pudesse estar em sala de aula, entregando meu conteúdo e a parte de negócios, vendas, marketing, alguém cuidasse disso para mim. Porque eu falei, meu Deus do céu. Então, ontem mesmo, né, a live foi sobre autoconhecimento, sabe, essa busca de entender como que você, quem é você, né? Como que você funciona. E quantas oportunidades eu fui perdendo ao longo desses anos porque eu não sabia me posicionar, eu não tinha clareza, né, do que eu quero. Então, realmente, quando a gente coloca no mapa mental e tem essa visão, né, visão do todo, essa visão geral das informações, você tem mais clareza. Né? Quantas vezes eu pensava, ai meu Deus, nossa senhora, mas eu preciso fazer. E aí, a hora que eu coloquei no papel e concretizei, né, delimitei cada uma dessas informações, eu falei, nossa, eu estava superestimando pendências que eu achei que ia ser mega complicado, e quando eu olhei, né, encarei aquela informação de frente, eu falei, nossa, mas se eu fizer isso ou aquilo, pum, sabe, pendência ticada. Então, realmente, quando você tem essa visão do todo, é incrível. Eu lembro de um curso que no exercício de autoapresentação, né, a aluna, eu peço para colocar todas as áreas da sua vida, e ela falou, nossa, olha quanta coisa que eu faço. Eu não tinha noção que eu estava envolvida em tantas atividades que eu achava assim que, puxa vida, eu era, como fala, de ter ociosidade, mas não, eu faço muita coisa, né? Ela olhou e ficou muito orgulhosa, né, das áreas da vida dela. Eu falei, isso mesmo, isso mesmo. Então, que bacana que você tenha utilizado o mapa mental aqui nessa situação. Então, existe esse tipo de consultoria em filosofia? Eu achei isso muito interessante. Como que É, funciona? existe há muito tempo, né?
tem um livro que foi uma espécie de pedra no charco sobre isso, que chama Mais Platão e Menos Prozac. Porque, assim, Hum, não sei se você deve ter ouvido falar. E agora já tem muitos, né? Café da manhã com Sócrates, 60 minutos com o fulano. Porque muitas vezes, é claro que tem a psicoterapia, né? Tem o seu espaço, tem a questão dos traumas, mas às vezes a pessoa precisa de orientação existencial mesmo. A pessoa tem, tem dúvidas sobre. E não é todo mundo que é adepto da psicologia, daquela coisa de voltar à infância. Há pessoas que são mais racionais, que querem pensar a vida de forma mais estruturada, que está atrás de padrões éticos, né? Porque a ética hoje tem muitas, por exemplo, eu já tive um cliente que ele é juiz e ele tem muitas dúvidas na hora de tomar as decisões e tem dúvidas éticas. Então, por exemplo, e depois ele queria ter aquele embasamento racional e científico para poder estar bem com ele, saber que ele... E é engraçado, né? Porque no direito, a graduação de direito, eles estudam Kant, porque não existe responsabilidade e não existe direito sem Kant. Só que como é um autor muito difícil, tem gente que pula essa parte. Só que depois, na hora de pensar e tomar decisão, vê que o Kant fez falta. Então, esse rapaz, ele queria entender o sistema todo do pensamento do Kant, só que ele não conseguia ler os livros do Kant. Então, porque assim, você quando vai tomar uma decisão, e decisão que envolve vida de outras pessoas, é muita responsabilidade. Então, você, para saber, para você ter certeza e ter a consciência tranquila que você tomou a decisão certa, você precisa ter um repertório grande para saber que você tomou aquela decisão não por falta de preparo. Você está preparado porque você sabe que tem essas consequências, você sabe que tem essa forma de pensar, tem essa outra forma de pensar. Então, ele precisava disso. Então, entra na questão, o aconselhamento filosófico, ele vai muito na questão da ética, da pessoa saber viver, saber viver. Tem a questão de você ter um pensamento estruturado e não estar perdido, né? Porque hoje em dia o excesso de estímulo e o excesso de informação, tem muita gente que está perdido nas suas decisões, não tem uma linha de raciocínio, não tem. Depois tem outro problema, que há muitas pessoas que se culpam porque são excessivamente emocionais e gostariam de ser mais racionais. Porque na verdade, Liz, o homem, ele não é racional, né? Nós somos seres irracionais. Essa coisa teve uma última live ou um artigo aí que eu escrevi e as pessoas caíram em cima de mim, né? Como? Que história é essa? Que absurdo! Nós somos seres racionais. Nós não somos. Nós tentamos, nós fazemos esse esforço. Então, a filosofia ajuda isso, ajuda você a encontrar um propósito para a sua vida, por exemplo. Ajuda você a estar melhor com você mesmo, com o mundo do jeito que ele está, né? Porque tem muita gente que está... Você não pode sair chutando em todo lado. Agora eu tive aí a experiência de viajar com essa questão do coronavírus e eu percebo, porque assim, essa coisa de estar perdido na vida, o coronavírus, ele exacerbou muito isso, né? Que as pessoas mostram mais porque tem mais medo, né? E o medo da morte, tá aí um medo que ele é irracional. O medo da morte é irracional. Você não controla.
Então eu vi pessoas assim, gente dando escândalo na rua porque o outro não manteve os 2 metros. Vi, vi uma mulher no avião com máscara, com viseira, com luvas, esfregando álcool em tudo. Sabe? Então nós somos perseguidos pelo irracional. Então eu faço esse tipo de trabalho também com as pessoas e é muito focado em leituras, em estruturar pensamento, esse tipo de coisa. E o mapa mental também ajuda muito quando a pessoa fala assim, por exemplo, essas pessoas, assim, eu quero mudar essa área da minha vida, essa área da minha vida e essa área da minha vida. E depois, quando divide e mostra no mapa, a pessoa ela fica até mais seguro, porque está estruturado, percebe? Pode ter dúvida, ele pode saber para onde ir, mas ele sabe que tem aquilo. E é muito, porque às vezes você vai conversando, principalmente quem não sabe, geralmente quem vem pedir um aconselhamento desse tipo, a pessoa está muito perdida, sabe? Está completamente perdida. Então, é uma espécie de resumo que o mapa mental atende bem. Foi uma grande descoberta. Foi uma grande descoberta. Que maravilha. Ai, eu fico muito feliz de ver, assim, novas aplicações que eu ainda Mil não e um tinha. utilidades, mil e um utilidades para o mapa mental. Não, tanto é que é isso que o Tony Buzan falava. Olha só, na quarta capa da revista tem um canivete suíço. É exatamente isso que o Tony Buzan falava que era o mapa mental. É um canivete suíço da mente, que você, conforme a sua necessidade, você puxa, como se diz, um tipo de ferramenta que o mapa mental tem realmente essas mil e umas utilidades. E eu, nessa de ficar falando, 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 uma ideia puxa a outra, eu não respondi a pergunta do Vlad. Então, desculpa, Vlad, eu fui falando, uma coisa puxou a outra. É melhor eu manter a pergunta aqui até responder, e aí eu tiro a pergunta do ar. Quem tiver mais perguntas, por favor, usa como se diz, esse ponto de interrogação, que aí eu consigo visualizar na tela e todo mundo também consegue enxergar. Vlad, o curso que eu dou aqui no Brasil, ele não é de certificação, é para, como eu diria assim, usuário final, é para quem quiser aprender a técnica para utilizá-la em todas as fases da sua vida. Inclusive, por exemplo, o curso, apesar de ter sido, olha, 5 horas e meia de gravação, foram mais de 10 horas de aulas ao vivo, a sensação que eu tenho, que eu só consegui transmitir o básico do mapa mental. Tem tantas outras, como fala, situações específicas para a gente aprofundar, que, por exemplo, eu tenho um curso já gravado de como resumir livro. E a conclusão que eu cheguei é que ela não vai ficar aberta ao público, porque a pessoa já tem que ter um mínimo de entendimento de o que é o mapa mental, porque a gente vai trabalhar sobre resumo de livro, né, em mapa mental. Então, essa base a pessoa precisa ter. Né? Então, eu só vou disponibilizar para quem quiser comprar, mas para quem já teve essa, digamos que, o Tony Buzan chamava de alfabetização mental. Ele até registrou essa marca, como marca, né, esse termo mental literacy, né, alfabetização mental. Ele fala assim que nós somos mentalmente analfabetos, a gente não sabe como funciona a nossa mente. Por isso que você não tem os resultados necessários. E eu não sei se tem gente no Brasil dando certificação, porque o que acontece? Há vários anos atrás, teve um racha no Biosan Center. Entrou uma consultoria, né, que, assim, o Tony Buzan né, tipo, a gente idolatra ele, porque ele que criou, né, e escreveu e definiu o mapa mental no início da década de 70. E durante mais de 2 décadas, a Wanda North foi o grande braço direito dele. Né? Tanto é que na época que ainda não existia internet, o pouco que o mapa mental era conhecido mundialmente, né, era graças a Wanda. E tinha na época essa filosofia de inclusão. Então, tipo, tá todo mundo perdoado, sabe?
Tipo, você usava a marca sem pagar royalties, você não ensinava direito, né? Falava que era mapa mental, mas ensinava não, uma coisa diferente do que era mapa mental, né? Então, essa postura de inclusão, vamos lá, vamos fazer a certificação, tudo para trás está perdoado e vamos trabalhar de agora para frente. E pelo que eu percebi, em termos de business, eles acharam que isso não era um bom negócio. Então, o que acontece? O Tony ficou de um lado, a Wanda do outro, a Jamie Nest e os outros 3 melhores instrutores do planeta também ficaram do lado da Wanda, e a Jamie lançou a certificação dela. Então, eu faço parte da primeira turma de instrutores certificados em Idea Mapping, que aí a Jamie usa essa postura, né? De não ter registrado a marca do Idea Mapping, deixar liberado para todo mundo usar sem ter que pagar royalties. E do outro lado, o escritório a empresa do Tony Buzan saiu processando as pessoas. Quem eles encontraram pelo planeta usando a marca, eles foram processando. Então, o que acontece? Eu já não sei mais como que estão essas certificações lá na Inglaterra, porque o Tony Buzan faleceu ano passado, tanto é que o software do iMindMap, você não consegue mais comprar ele aparece um outro software no link de Idea Map, então eu não sei te dizer esse lado, né? Mas com a Jamie Nest você consegue fazer o seu processo de certificação e ela muito provavelmente vai fazer a versão online desse processo de certificação. Oli, Então, mas sim. você depois de todo esse tempo e com a experiência que você tem, você não pode formar outras pessoas, outros instrutores? Então, eu até tenho essa capacidade de formar outros instrutores. Eu só queria, digamos assim, alinhar isso com a Jamie e a Wanda, porque eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com elas e pelo que eu, né, pouco que eu estudei sobre constelação sistêmica, né, constelação familiar, constelação empresarial, honrar, né, esses antepassados, né, honrar quem veio antes nessa linha é muito importante, né? Tanto é que, como eu sou fluente em inglês, já me perguntaram por que que eu não dou aula em inglês, por que que eu não coloco no YouTube palestras em inglês, né? Lá na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, onde tem cursos de pós-graduações da USP, eu já dou aula no MBA internacional, então, onde as aulas são ministradas em inglês. Mas o que acontece? Quem tem que, tipo, divulgar no idioma original, em inglês, seria o Tony Buzan, que tem, por exemplo, entrevistas dele na internet, você encontra ele novinho, né? Então, você pode ver com ele. E o que acontece? É a Wanda e a Jamie que deveriam começar. E eu venho aqui depois que elas lançarem tudo, aí eu vou na sequência. Por isso que é aquele negócio, né? Essa questão da filosofia eu achei interessante, porque tem todo um monte de repertório, questões éticas, né? Que precisa ser levado em conta antes. Então, ah, eu já recebi questionamentos, né? Quando que vai sair o meu livro? Eu falo, eu li Esquimura é tagarela, né? Na época eu dizia, era mais fácil sair o meu vídeo em VHS do que sair um livro. E, e aí o que eu tenho assim, é o canal do YouTube. Há 5 anos atrás eu coloquei um vídeo, né, de uma palestra para quem tipo, nunca ouviu falar de mapa mental, por onde eu começo? Então, essa palestra, eu fui dar uma olhada, já está com 38 mil visualizações. Então, eu falo, meu negócio aqui é tagarelar, é falar, é compartilhar conhecimento, mas nessa filosofia de escola de pescar. Né? Eu costumo dizer, Liskimura não é peixaria, né? É por isso que eu não gosto dessa ideia de ficar vendendo mapas mentais. A gente fala, Liz, vende para mim, eu compro, eu
não acho isso certo. Eu falei, não, se quiser tá aqui, eu dou, né? Mas vem aprender, porque uma vez que você aprende a usar isso em todas as fases da sua vida, né? Olha só, o Ricardo, que é um aluno meu, falando assim de audiobook. Ah, Margot, eu não acredito, faltam 5 minutos para terminar a Tá live. bem. Ah, então, quer dizer que a gente consegue te contratar para fazer consultoria de filosofia, e eu achei isso interessantíssimo, nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, achei isso Tem, 10. assim como tem pessoas que têm problemas e acham que Freud pode resolver, outras, dependendo do problema, Nietzsche pode ajudar muito. Por exemplo, quem quer peitar a vida de frente, os corajosos, Nietzsche é uma ferramenta. As pessoas mais racionais têm um grande ganho de conhecer o pensamento e o pensamento kantiano. Eu acho que traz luz para a vida, é autoconhecimento. Eu tenho muitos, todas as pessoas que eu tenho trabalhado ficam surpreendidos com as mudanças. São pessoas que vê muito, que descobre depois o seu lugar, que tem mais clareza do que quer na vida, tem mais clareza do estilo de vida que quer viver. Eu sou suspeita para falar, né? Que incrível! Olha, descobrindo uma nova profissão. Porque eu, assim, sempre eu quis, eu tinha na minha consciência, assim, que eu queria ser mãe. E eu busquei ao longo da minha vida ir me capacitando na medida do possível. E aqui em São Paulo tinha cursos de filosofia para crianças. Eu já vi. Então, eu, eu sei que foram vários dias de curso e eles falavam assim que existem 3 tipos de perguntas: perguntas factíveis, respondíveis, perguntas factíveis não respondíveis e perguntas filosóficas. Então, o exemplo que eles davam era a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, qual que é a cor, né, do Chapeuzinho da personagem principal? Né? Ah, é vermelho, né? Quais são os personagens? Então, olha, tem a Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o caçador, o lobo, né? E aí são perguntas respondíveis, né? E quando você pergunta assim, qual é o nome da mãe da Chapeuzinho Vermelho? Então, o que acontece? Você vai ler o texto todo, não tem essa resposta no livro, né? Lá no texto. Então, é uma pergunta factível, só que não tem resposta para isso. Agora, quando chega nas perguntas filosóficas, por que que Chapeuzinho Vermelho optou por este caminho? Ela podia ter optado por outro caminho, ela poderia ter reagido de outro. Nossa, aí realmente tipo construir um mapa mental que vai indo e vai indo, e você vai detalhando e vai indo, assim, tem tantas possibilidades. E quando eu faço esse mapa mental assim tipo, da minha vida e ter um olhar do todo, é, lembra quando a gente trabalhou aqui, né, as leis dos mapas mentais? Nas linhas, uma das alternativas é fazer linhas tracejadas, como assim, ideias, planos para seguir naquele sentido, dar continuidade para aquela linha, né? E hora que você concretizar, realizar, transformar em linha contínua. Então, tipo, tá, não realizei, não é verídico ainda no momento, mas tá nos meus planos, tipo, tá no meu radar. E aí colocar em linha tracejada ou, tipo, numa outra cor, né, destacar de alguma outra maneira e transformar isso em concreto. Então, nossa, eu também sou suspeita para falar de mapas mentais. Ai, nossa, a gente já está com 1 minuto. Eu estou vendo que tem comentários, perguntas. Gente, eu peço desculpas de não ter respondido todas as perguntas. Se quiserem me mandar pelo direct ou lá nos stories, eu coloquei lá, faça uma pergunta, né? Que aí eu posso postar e responder. E, nossa, quero me despedir agradecendo imensamente. Amei conversar com você, Margot. Ai, Lívia, Gratidão muita a todos saudade. que participaram. Ai, saudade, Eu que saudades. agradeço e amei o curso, adorei e recomendo o curso para todo mundo. Recomendo, super recomendo. Não, e o que eu achei incrível é isso, né? A gente, só uma questão de fuso horário. E foi bom demais poder contar com a sua presença.
vai terminar em 10 segundos. Tem 10 Beijo, segundos, beijo. vai. Beijo, Gratidão. brigadíssimo, brigadíssimo. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau.